Bem-vindo, meus priminhos! Está começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso Inflocast. Tá vendo aqui tanto que a priminha hoje está chique, elegante? Então, vocês vão ver ainda muito mais. A gente fechou parceria com um nome que vai ser sucesso e está em ascensão. Para vocês, Cris Fernandes, me vestindo agora em todos os episódios. Teremos hoje uma dupla que, assim, vai trazer histórias fascinantes pra gente. Quero agradecer os nossos parceiros, Dr. Fábio, que inclusive é um dos nossos convidados de hoje. Agradecer aos Estúdios Orion e a Beca Gourmet. Vou contar para vocês, o quão que o pessoal daqui tá incrível hoje. Hoje a gente vai falar de moda e estética, que é uma coisa que todo mundo curte, que tanto para homens quanto para mulheres, né? A gente hoje está contando também com a modelo internacional, que além de atriz, é influenciadora e comunicadora. Para vocês, Lara Gama e Dr. Fábio Alves! Bem-vindos! Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz. Obrigada a com você, vocês. amiga. Vamos compartilhar Prazer. um pouquinho dessa história com a gente? Vamos. Bora. Vamos começar com as mulheres, a nossa top Opa. model. Você dá licença, doutor Fábio? Cavalheiro sempre, né? Muito obrigada. Lara, prazer te conhecer. Prazer, Você é muito linda, Igualmente. viu? Eu quero que você se sinta-se em casa, tá? Eu quero que você conta pra gente, bem brevemente, quem que é a Lara Gama, que depois a gente quer passar por um assunto que, assim, é fascinante aos nossos olhos. Vixe, Maria. É uma pergunta assim que a gente dava travada, né? Quando pergunta sobre a gente, mas vamos lá. Bom, meu nome é Lara Vitória, mas meu nome artístico é Lara Gama. Tenho 26 anos, sou taurina, sou aqui de Goiânia. E eu sou uma menina, assim, artista, né? Por completo, cheia de sonhos. Desde pequena, né? Sempre tive esse sonho com a carreira internacional na moda. Parentes, amigos, todo mundo falava: sua mãe tem que te colocar numa agência, tem que te colocar no mercado. Porque você... Eu sempre fui muito de falar também. Falava alto, gritava, brincava. Sempre tive essa energia, né? Não parava quieta. E tô aí seguindo os meus sonhos, né? Porque eu costumo dizer que eu tô só começando, por Sim. mais que já temos aí 8 anos já de carreira, Caramba. mas é sempre um recomeço, é sempre uma maturidade diferente, Com certeza. né? Algo novo para aprender. Nasceu pra brilhar. Amém, que assim seja. E vai segurando aí. Vamos segurando, porque eu quase fui emendando um negócio aqui no outro. Vai segurando que a gente vai chegar na parte boa de você Vamos. falar pra gente de modelo, atriz e influência Influencer. digital. Dr. Fábio! Ai. Gente, corta aqui pra mim, produtor. O Dr. Fábio, pra vocês verem esse perfil aqui, ó, o nosso convidado, eu sou uma case de sucesso também. Porque o Dr. Fábio, ele é especialista em harmonização facial, né, Dr. Fábio? Preenchimento labial, conhecido como o Senhor dos Dos lábios, Lábios. isso mesmo. E já mudou, gente, mais de 8.000 vidas, viu? Foram transformadas graças ao Dr. Fábio. Dr. Fábio, conta pra gente também, bem rapidinho, quem que é o Fábio Alves, para depois a gente passar para o Dr. Fábio. Eu sou Fábio Alves. Eu sou farmacêutico, especialista em harmonização facial, né? E também sou casado, pai de 2 filhos, né? Uma menina de 15, um menino de 13. Adolescente, tenho uma esposa abençoada lá em casa. Amém. A doutora Tatiane também, ela é biomédica, também tá no meu ramo Olha. também. Ah, verdade. Tanto é que vocês trabalham juntos, né, Dr. Trabalha Fábio? junto, ela é especialista também no glúteo aí também, que depois a gente pode falar. Perfeito. Então, e foi ela que me trouxe, né, pra essa área. Ó, Sério? Nem fazia parte dessa... É sério? Sério, ela que me trouxe. Gente, não né? sabia. Pensei que você que tinha trago ela pro Não, meio ela da que estética. começou por ela era esteticista, né? Uhum. E não podia fazer injetável. Aí depois ela veio e falou, não, já que você é farmacêutico e tal. Aí eu falei, mas eu sou farmacêutico, mas não tenho especialização. Depois eu fui fazer especialização, né? E aí eu habilitei no meu conselho, aí sim eu poderia fazer. Que legal. E E aí ela hoje, me hoje estão aí juntos, arrasando. Arrasando aí, deixando as pessoas cada vez mais jovens, mais bonitas e mais Verdade. belas. Olha Mas- aqui. É isso aí, tamo junto, eu vou falar que vamos muita história pra vamos contar lá. Vai ainda. ter muita história pra contar e a gente vai ter que segurar, né? Porque a gente antes aqui tava conversando. Falei, calma, gente, vamos começar a gravação, senão não vai sobrar assunto pra gente. Lara Gama,
Sim. Lara, eu tava vendo que você é atriz, Sim. modelo internacional, né? E influencer digital. Conta pra gente o que você começou primeiro? Ou foi uma coisa levando a outra, mas como que foi que você começou nesse meio artístico, né? Isso, bom, foi... comecei primeiro com a agência, né? Porque sempre foi o meu primeiro propósito, entrar para uma agência e construir uma carreira internacional, um sonho de ser modelo internacional. Mas a questão da atuação, da dança e da influência meio que foram ao mesmo tempo, assim. Em 2016, depois de terminar o meu ensino médio, que eu tive essa liberdade de correr atrás dos meus sonhos, porque a minha mãe era muito preocupada, né, com a questão da escola, Sim. porque modelos geralmente começam a viajar com 15, 16 anos. Sim, é muito cedo, novas, né? Muito nova. muito imaturas. E a preocupação também, né, Lara? Eu acho que da mãe, né? Exatamente. Muito novinha. Sim, sim. Então, às vezes, acontece muito isso na vida das modelos, de começar a carreira muito cedo. E a minha mãe, ela tinha um pouco esse pé atrás. Ela sabia que estava no meu sangue, porque a mãe sabe quando o filho nasce, né? Uma ovelhinha colorida na família, tudo bom? Então, eu sou a ovelhinha colorida da minha família. Eu sou a única artista, assim, sabe? Que resolveu botar 23 quilos numa mala e sair Caramba. do Brasil e encarar a vida. Né? Não, mas peraí, Sabe? foi com essa idade que foi sua primeira viagem internacional? Ah, Não. tá. Ah, sim. Eu terminei o ensino médio, eu tava com 15, né? De 14 para 15. E aí eu comecei, aí eu entrei pra agência, aí eu fiz o meu casting que a gente faz, é tipo um teste, né? Pra saber se você tem aí aptidão para ser modelo, se tornar uma modelo, construir uma carreira e tudo mais. Entrei pra Mega Model de Goiânia na época. Ah, em eu lembro. 2016. Doutor Fábio, você lembra desse Mega Model? O Mega Model era famosíssimo Era muito aqui em Goiânia, famoso. né? Sim, nós tínhamos aí 2 ou 3 agências em Goiânia na época. E aí eu entrei para Mega Model, aí eu fiz o casting, passei, fiz o meu book, aquele famoso book que a gente faz, né? Fiz o book e comecei a trabalhar em Goiânia, em alguns fotografando para estilistas, para algumas lojistas e também eventos, desfiles regionais, né? Que nós temos, inclusive alguns desfiles que nós temos aí até hoje. E esse booking, assim, só te interrompendo, Sim. porque eu tinha amigas da época que fizeram esse booking na Mega Model, né, que participava, e era muito caro. Era assim, um investimento que a família tinha que fazer, era muito caro. Então, assim, na época também deve ter sido, né, assim, como que foi a aprovação dos seus pais? Foi algo que foi legal? Foi a primeira, assim, o sim ou não? Porque, doutor Fábio, você tem adolescente, né? Quando encasqueta alguma coisa na cabeça. Esse modelo a gente, assim, vai voar, né? Como diz, né? Então, a gente fica um pouco pé atrás. Mulher e tal, a gente, assim, quer sempre resguardar, Com né? certeza. Conta Isso pra gente. realmente uma questão, assim, complicada um pouco de conversar, porque tem muita preocupação dos pais, mas no meu caso, como a minha mãe sempre via que isso estava no meu sangue, que era o meu sonho mesmo, e eu sempre tive perfil, sempre tive essa coisa com moda, com passarela, eu queria ser a nova Gisele, eu era apaixonada nos desfiles, eu calçava os saltos da minha mãe, vestia as roupas da minha mãe, brincava de fazer desfile. Ou seja, ela postou então, realmente no seu sonho, sim, né? porque ela sabia Ela que viu. eu tinha que realizar isso, ou então eu não ia deixar ela em paz, entendeu? Porque a vida... Vai. Eu só falava disso. E não era só ela, todos os parentes comentavam. Meus parentes, eu tenho tios e tias que são meus fãs, assim. O apoio que veio da assistem- família inteira. Sim, da Aí isso é muito família importante, inteira. né, doutor Fábio? Tem. Da Tem. família inteira. Porque porque assim, a questão do modelo, eu costumo hoje, vendo no mercado hoje, eu costumo separar muito. Tem gente que nasce para ser, tem gente que se torna, tem gente que do nada, bum, virou, começou a viajar, começou a modelar. Porque hoje em dia todo mundo é modelo, né? Todo mundo pode começar e mesmo sem ter uma preparação antes, que é uma coisa muito perigosa. Sim. Com essa minha experiência lá fora, eu vi muita gente despreparada para o mercado. Que é uma coisa muito perigosa mesmo, sabe? Então, aí, o meu início foi assim. Foi uma coisa que aconteceu no tempo que tinha que acontecer, porque eu acho que eu não tive nenhuma oportunidade antes, então acho que era para eu me amadurecer primeiro, entender se Veio era tudo isso no mesmo tempo que eu certo, queria. então, né, Lara?
Lara? Sim, porque eu tinha terminado meu ensino médio, já tinha amadurecido mais ou menos a minha cabeça. Então, eu já estava pronta para o mercado. Então, assim, antes de começar uma faculdade e tal, eu já queria já ter começado. Eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu queria que as coisas acontecessem logo, porque... Ai, por que fulana de tal começou a viajar antes de mim, mais nova do que Mas eu? isso é o tal do quê? Do defeito do adolescente. Somos imediatistas, Eu era muito... né? Pra já. Nossa. É pra já. Ai, porque modelo começa com 15, 16, já tô ficando velha. Eu, assim, com 18, 19 anos, já tô ficando velha. Eu já Olha, tenho que ir nova. logo, eu tenho que ir logo. E aí os bookers, né, falavam, calma, tenha paciência. O momento que se for pra chegar, vai acontecer. Então, a minha mãe, ela sempre me botou muito o pé no chão. Mas eu, taurina que sou, sonhadora também, a gente gosta de estabilidade, mas antes da estabilidade, a gente surta. E depois a gente pensa. Deixa eu surtar primeiro, depois eu penso. Então, foi assim, dos meus 17 para 18, que eu lembro na época era março, e eu faço aniversário em 30 de abril. Então, foi dos meus 17 para 18 que eu fiz o meu book fotográfico. E, na época, foi um investimento, mas foi assim... Foi um alívio, porque a minha mãe, ela já queria resolver isso logo, já queria me botar logo pra saber se ia deslanchar, Se ia dar né, certo de uma vez. mesmo, né? Sim. E a minha irmã também fez comigo, porque assim, aquela coisa de irmão, né? Se uma faz, a outra faz também. E ela, E ela também é modelo ou não? Não, Só você que nada a seguiu. ver. Só Então eu que vai segurando aí mais, que agora eu volto pra você, Lara Gama. Gamã quer dizer os gamadinhos, Gamadinho. né? E é uma correção, é Lara Gama. Deixa eu explicar. Não te julgo, calma. O Gamã, o último M, é por conta do arroba, que eu não tinha achado, doutor Lorogomo. Não tinha como colocar o Lorogomo. Então, Bota mais um M. retificando, Lara Gama. Gama. Fiquem ligados, gamadinhos, que agora Tá a tudo gente certo, volta. gente. Tá tudo certo, tá? Eu sempre tenho que explicar, porque realmente todo mundo acha que é gamã. Mas é gama. Perfeito. Doutor Fábio, há quantos anos que você está no mercado aí apostando, né, em cursos profissionalizantes? Eu, como sua cliente, eu sei que você está aí se aperfeiçoando, aprimorando. Fez um curso aí com aquele bonzão, né, que a gente é bastante Igor conhecido. Alves. O Igor Alves. É seu parente? É meu parente, né? Distante, até parece, né? Só faltou o olho mais claro, mas tá bom. Eu acho que é parente, hein? O senhor sempre está aí buscando, né, qualificações aí de pessoas que realmente são renomadas aí no mercado, né? E aí, fala pra gente há quanto tempo que você tá deixando tanto mulheres quanto homens, né, doutor Fábio? Homens Bonitos. também. Então, já tem... Sou novo no mercado, né, gente? 5 anos, né? Assim, que tô na área da estética, né? Igual eu falei no começo, foi minha esposa que trouxe, né? Então eu não estava nem preparado para isso, mas graças a Deus, Deus tem me abençoado, me dado sabedoria, discernimento para fazer esse embelezamento com naturalidade, né? Porque hoje, né? Verdade. Você sabe que hoje as pessoas estão desarmonizando, né? Cara, ficou muito inflado e eu sempre me preocupo, ó, tá até parecendo, com a beleza natural. Então, assim, hoje dá para fazer uma harmonização deixando a pessoa mais natural. Com certeza. Né? Sem fazer aqueles inflar demais a pessoa, precisando olhar desarmônico. É, e isso é um ponto muito importante, Lara, porque eu, como cliente dele, antes de fazer com ele, eu acompanhei ele há alguns anos, há 2 anos. 2 anos, ó. 2 anos pra fazer. Stalkeando. Não é só você, não, porque tem vários Pra clientes ver que falam se isso realmente, também. porque assim, a gente fica assim, ai, mas é Preocupado, esteta, né? ai, mas é tal. Mas não. É porque assim, o médico também, ele faz. Quando é pra sair errado, algum procedimento, sai Sim. errado e tal. E o doutor Fábio, eu fiquei analisando ele 2 anos, mas os 2 casos anos. dele são de uma naturalidade surpreendente, né? Então, assim, eu fui analisando, eu fui vendo também que não deu problema, né? A gente faz né? Como se diz ali, peraí, deixa eu ver, vou voltar lá depois de 8 meses, ver se a pessoa que fez não reclamou. Fábio, eu tenho uma pergunta pra você Sim, em questão toda. disso. E eu, como venho assistindo nessas fases da plasticidade, da plástica, né? Da cirurgia, da tudo. cirurgia, como você tem percebido o mercado? Tipo, as pessoas antes queriam ser transformadas totalmente. E agora elas estão querendo remover, estão querendo voltar. E ficando mais pra natural, né, naturalidade. Lara? Sim. O que assim, você acha? Você acha que são fases e terá uma próxima fase? Ou você acha que essa questão da naturalidade vai ficar? Você acha que vai ter alguma diferença? Perfeito. Alguma outra coisa Boa que vai pergunta. surgir? Perfeito. Você Boa entendeu? pergunta. É, porque é o que tá acontecendo, né? Sim. Ó, mas sempre tem épocas, né? Que as pessoas às vezes querem uma boca maior, outras querem uma boca maior, agora do seio, às vezes quer um seio maior, agora os outros. Antigamente estão era bonito, diminuindo, né? Seios, né? Então, assim, são épocas, né? Pode ser que pra frente pode mudar algumas coisas, mas a Timão fala, a naturalidade é em primeiro lugar. Em primeiro lugar.
lugar. Sempre, sempre. Porque nós, como modelos, eu falo assim, modelo internacional mesmo, a gente não pode mexer muito. Não, É não isso que eu ia pode. perguntar, qual que é o padrão lá, Lara, assim, que né, estabelece, Já né? fiz Miss também. É? Ó, tá São vendo? detalhezinhos. A Miss, ela já é meio termo, assim, É. sabe? A questão da estética já. Pro Miss já mexe um pouquinho. Mas pra gente que é modelo internacional, a gente não pode mexer muito porque isso interfere no mercado. Por exemplo, o cabelo, ele tem que ser um cabelo natural. O Botox pode fazer, mas que você Provavelmente você mexe a natural. sobrancelha, né? Mas é leve. Bem Porque leve. Tem mais a expressão, pede. né? Sim, porque... Por exemplo, a gente já tô com 26, né? Então as expressões Muito já começam nova, a Lara. aparecer. Muito nova, né, doutor Fábio? Nova. Pra já ter viajado, né? Ter uma carreira aí. E assim, no caso que ela tá falando, a gente trabalha com naturalidade. É só melhorar aquilo que tá faltando. Então, nas modelos, por exemplo, pode fazer, mas desde que faz, eu posso pôr, a olheira tá funda, quer preencher um pouquinho, não vai mudar, mas vai tirar o cansaço. E vai de pouquinho em pouquinho, né, pouquinho, doutor só. Fábio? Isso. Às vezes, igual eu falo, eu trabalho com muito delicadeza. Então, mas só são detalhezinhos. Um queixinho mais empinado faz uma diferença. Não precisa mexer na maçã, no Porque contorno. é o que eu tenho percebido hoje nas top models que já estão na casa dos 30 anos. Os bioestimuladores também é elas bacana. estão fazendo, a gente percebe que elas estão o Investindo. rosto viçoso, e você percebe que ele tem alguma coisa, Com certeza. entendeu? E você, Então, Lara, elas já tão fez fazendo. algum procedimento? Já, menina. Não vou mentir, mas foi uma coisa assim, bem leve. Na época que eu tava estourada no Instagram, que eu Aham. comecei na pandemia, assim como a maioria dos influencers hoje, né? Os TikTokers. Eu comecei no TikTok na pandemia, falando sobre a carreira de modelo, como é ser modelo e tirando dúvidas de pessoas que têm curiosidade de ser modelo e de seguir a carreira. E também levei o público pro Instagram e fui crescendo. Então, nessa época, as esteticistas começaram a me procurar, as marcas começaram a me procurar. E nisso, eu resolvi mexer na minha sobrancelha. Então, eu fiz micropigmentação. Ah, mas e tá muito. depois Mas isso tem quanto tempo? Isso tem... Acho que foi antes da minha primeira viagem. Já tem uns bons 4 anos. 4 ou 5 anos, Então, na época, tava todo mundo fazendo a sobrancelha Sim. pigmentada. E a minha sobrancelha, como a gente não mexe na sobrancelha, a gente deixa tudo crescer, tudo ficar natural, ela era um pouco falhada. Era meio confusa. Aí, Ela o que só que eu fiz? preencheu, Eu desenhei. então. Eu desenhei, entendeu? Melhorou e aí, o design hoje, dela, né? Hoje eu já uso ela natural, porque aí tem o Brow Lamination. Despigmentação, né, também, né? A Brow Lamination que tá na moda. Brow Antes era aquela Lamination. sobrancelha marcada, E né? vou te Hoje- falar uma coisa, Brow Lamination chegou agora aqui, mas eu já usava há 2 anos Olha atrás. aí. Porque lá fora é o que a gente usa. Porque a Brow Lamination é uma técnica que ela vem dos Estados Unidos, vem de Nova York. As modelos lá, as internacionais que fazem as semanas de moda, Paris, Nova York, né? Elas usam a sobrancelha assim. A maioria usa assim. Mas depende muito também do gosto pessoal da modelo ou da genética. Eu escolhi fazer porque na época, assim, eu já tava ficando... Eu achei que tava ficando um pouco pesado a pigmentação em mim. Muito marcado. Eu queria voltar, e eu queria voltar pro meu natural. Então, o que eu fiz? Eu deixei crescer e fiz a Brow Lamination. Aí, quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a fazer alguns trabalhos e tal, e aí eu fui procurando alguém que fizesse a Brow Lamination, porque eu queria esse volume. Essa coisa penteada pra cima, porque eu tinha Eu gostado acho bastante. bonito. Você acha bonito, Eu acho doutor bonito. Fábio? Tem um monte de cliente Os que homens chega estão lá. usando também, gente. Tá todo mundo E hoje eu tô usando. vendo que aqui em Goiânia virou trend, né? Como diz assim. Todo mundo começou a usar também. E eu vou pegar um ganchinho que você falou, Lara, porque é muito importante falando em gosto pessoal, doutor Fábio. Porque hoje você, né, que tá aí no dia a dia, na rotina do pessoal que te procura, vai muito de gosto, né? A questão do excesso, dali do intermediário, né, pro mínimo. Como que tá sendo a procura aí? Teve até um casinho que você contou pra gente, eu quero que você... Eu vou contar Eu esse quero cara. que você Todo conte babado, essa- quero saber da fofoca. Ixi, no consultório dá muita fofoca. Lá é conversa Na demais. minha quero- mesa agora. Eu quero que você traz essa fofoquinha pra gente também, porque é muito engraçado e é que realmente acontece, né? Não, as pacientes que chegaram, eu falo assim, a beleza está nos olhos de quem vê. Então, como você está se enxergando? Então, eu sempre procuro entender onde você está vendo a beleza, para mim poder fazer um procedimento em você. Sim. E, igual eu falo, já teve o caso, né, de uma paciente, né, até colega minha, fez a boca, colocou um ml, ficou legal.
Aí depois ele veio pro retorno, resolveu mais colocar mais um ml. Eu falei, beleza, acho que daí Já tinha Já duas tá bom. linguiças ficou já na harmônico, boca. né? Daí pra ali já passa É, Lara, o pessoal fala, tinha duas linguiças já na boca. Não, 2 ml tá bacana, até 2 ml tá beleza, né? Aí tá. Aí passou mais um mês, ela foi lá pra colocar mais 1 ml. Eu falei assim, eu não coloco, porque vai ficar desproporcional o seu rosto. Sua boca vai chamar muita atenção. Então a gente tem esse cuidado. Mas Importante, aí porque todo mundo gosta do quê? Eu olhei assim, ela ouviu, né? Até... Não, tá bom, doutor. Tá certo, tá. E o que você acha, doutor? Por que você acha que elas chegam querendo mais e mais cada vez? Que elas não estão nunca Distorção. satisfeitas? Então, assim, o que acontece? No caso dela, é porque ela queria uma boca grande mesmo. Ela acha a boca grande bonita. É, a beleza tá nos olhos dela, né? É, a Da beleza bocona tá nos grande, olhos né? dela. Então, assim, mas assim, às vezes a gente critica, né? As pessoas olham e falam, nossa, vai chamar muita atenção. Aí, o que ela fez? Beleza, ela foi... Aí ela é veterinária e tal. Aí eu fui lá com meu cachorrinho lá pro pet. Na hora que eu chego lá, a bocona desse tamanho. Aí eu olhei assim, mãe, e essa boca? Aí, doutor, você não fez, eu fui no outro e fiz. E é colega. Mas o entendeu? veterinário? Não, Não. ela era veterinária. Ela era Ela era veterinária. veterinária. Ela era veterinária. Eles Ela se é veterinária. encontraram no pet, né? É, no pet. É o shop. pet dela. Ela cuida do meu cachorro. Aí Meu eu- Deus do céu, vou aí até eu tomar um fui- gole d'água. É. Aí eu cheguei lá, ela fez a boca, aí eu falei assim, aí você fez? Ah, doutor, você não fez, eu fiz. É. Fui em outro lugar e fez com outro Ele, profissional. com toda a limitação dele, né? E você com seu olho, os olhos do Dr. É. Fábio de naturalidade, falou: olha, não, aqui tá o meu limite, não vou É. passar disso. Mas aí a pessoa gente- não satisfeita, eu acho que até que você falou, mas por que elas estão Aí, procurando é que eu mais vou e falar. mais e mais O que e mais? acontece? Tem um... A beleza tá no Aí dia. eu vou entrar nesse assunto. Ela tem uns que vicia mesmo, né? E não já passa, não consegue enxergar. Uma distorção de distorção imagem, de né? imagem, né? Que somos disformes. Então a pessoa sempre quer mais. E eu sempre, no meu consultório, eu sempre falo para minhas clientes, falo, ó, tá bom. Tem um Chega. caso lá, tem uma cliente minha lá, ela quer mais boca, queria também mais boca. Eu aprendi, falei, se eu não colocar outro, vai colocar. Então eu vou colocar, gente. Eu aprendi, eu vou colocar. Tá cedendo, aí eu cheguei nela e falei assim, por que você vai colocar a boca? Meu marido gosta de bocão, então coloca bocão. Ah, se seu marido gosta de bocão, então vambora, né? Entendeu? Então, assim, É, mas e ela você gosta alerta, também. né? Você alerta. Eu sempre alerto, toda a minha parte eu faço. É, com eu chego e falo assim, certeza. ó, acho que já tá bom, tá bacana, o seu queixo, a boca tá combinando, então a gente tenta, todos os profissionais fazem isso, mas a pessoa sempre quer mais. Pois é, por quer isso que é os mais. casos que tá acontecendo, né, É. gente? É para harmonizar. E aí, quando não tá satisfeita que acontece essa distorção, esse excesso, o que eles vão lá e fazem? Fazem a desarmonização facial, que muitos artistas estão fazendo, né, Lara? E nisso, inclusive, eu não sei se você acompanha a GK. Você conhece a GK? Ah, eu acompanho. Ela é um sigo. exemplo muito Nossa, bom. Não que é eu seja, dela. né, que eu sigo ela todos os dias, que eu seja fanática, mas assim, Sim. todo mundo hoje em dia meio que basicamente sabe da carreira dela, que ela saiu dessa coisa, desse botox, dessa coisa Mais exagerada. pra ir pra uma coisa mais natural, pra ela investir na carreira fashion dela. Então, hoje em Pra dia fora, ela né? tem- Internacional, né? Verdade, pra você ver, Lara, é o porque- que você tava comentando. Isso, porque essa estética depende muito do lugar, é regional. Então aqui em Goiânia, É. você vai lá pra fora, já não é muito assim, entendeu? Pra você viajar como modelo, ou se você quer ser uma influencer de moda mesmo, a moda que vem, né, lá de fora, já não é uma beleza que funciona tanto. Falando em mulheres, vamos falar um pouquinho dos homens, que também estão extremamente... Qual que é metrosexual que fala, O né? meu Essa namorado, cuidadosa. inclusive, é bastante. Mesmo Eu acho tudo. É verdade, gente. Falando em carreira internacional, você tem um namorado Indiano. Indianos são vaidosos? Amigas, são quando você encontra no lugar certo. A gente tá Você conversando, ainda tô falando, entendeu? de falar da Índia. Você entendeu? O senhor atende muitos homens? Como que Sim. tá sendo a procura Hoje dos os homens? homens, sim, começou pela barba, né? Um homem, né? Aham. Vaidade, o cabelo, agora a Transplante, barba. né? A Isso. barba. E hoje é o contorno, esse que é esse contorno aqui, né? Ficar mais visível no homem, fica bacana, né? Esse contorno. Ah, eu queixinho acho bonito, mais fica elevado, imponente, né? Fica mais imponente, mais empoderado, traz uma confiança a mais. Masculinidade. Isso. Os homens também de 60 tá se cuidando também, acho legal. Igual ela falou aqui também, voltando ao assunto, que pra ela que é modelo, pode ser o bioestimulador de colágeno, que não muda a pessoa, mas deixa a pele mais firme, que é o que você falou. sim. Ah, aquelas de 30, 40, 60 É porque anos. com o quer tempo, ficar- doutor Fábio, vai caindo Isso, essa vai pele? caindo, vai diminuindo a naturalmente, sim, vai caindo. diminuição do colágeno. Hoje,
Antigamente era com 30 diminuição do colágeno, hoje tá com 25. Ai, gente, mas por quê? É por causa do estilo de vida, comida, a industrialização. A academia também a gente perde muita elasticidade, muita massa né? também. Cara feia, Emagrece. a corrida, né? Perde um então, pouco. os bioestimuladores, ele vai trazer uma firmeza. Então, quer ficar jovem igual ela, que trabalha com a imagem? Então, eu trabalho muito, lá tem muitos clientes que trabalham com imagem. Você conhece algumas, né? Sim. Que trabalham com imagem, então faz foto mesmo, né? Então, elas precisam do rosto dela, precisam do corpo dela. Então, o bioestimulador, para você que é o preventivo, que uma vez por ano ela que é jovem fazendo... É o top pra ela. Ela É o vai supra-sumo. é dormir no formal, tá? Tipo assim, é aquelas fases. E a Lara não fazer nenhum procedimento. Olha o rosto Sim, da Lara, então, muito mas ela marcado, né? Isso, ela tem... Genética, mas né? ela Genética. tem que pensar agora. Sim. Não deixar envelhecer, ela tem que fazer o preventivo. Não é porque tá bom agora que, Não, né? isso. Já tem que se cuidar. Uma vez por ano ela fazer o bioestimulador, ela vai manter ser jovem por muito tempo. O botox ali bem Sutil. suave, né? Se for o Sutil. caso, se tiver linha de expressão e tal, o botox bem sutil, Depois dos não travar. 23, ó, eu vou te falar, amiga. Lara, o que você ia perguntando? Ah, que você comentou que quem faz musculação vai perdendo... É verdade isso? Eu não sabia. Perde A musculação muito. Corrida. faz Eu tenho uma amiga Faz que muito. corre muito e... Então perde muita Misericórdia, gordura, ó, perde gordura. Essa aqui, nós temos uma gordurinha chamada aqui faz fat pad. sentido. Como que é o nome? Fat pad, que é uma gordurinha que sustenta essa maçã. Então a gente vai perdendo e vai fundando e essa aqui sustenta, igual ela tem essa maçãzinha. Então com o tempo a gente malha para queimar. Sim, aí Então, emagrece, essa cai. gordura aqui que segura um pouquinho a face. E tem esse efeito top model, né? Lift. Você pode Fala ver que a lift. maioria das mulheres que malha mesmo afunda aqui, ó. Que perde, é porque perde essa gordura. Não, aqui. eu também, quando eu tava na Índia, lá a gente incha com muita facilidade por conta do condimento dos alimentos, né? Então a gente não percebe. Quando a gente vê, a gente já tá um balão. Mas o meu rosto, ele deu uma inchada. Aí agora eu percebi que já deu uma secada também. E o meu natural, ele é assim. Então, por eu ter naturalmente Chocada. essas maçãzinhas, você acha que vai permanecer ainda por muito tempo ou já posso Você já pode eu fazer já o posso bioestimulador. iniciar aí essa Isso, porque o bioestimulador, ele é um processo. Vamos dar consulta já, né? Com uma O consultinha aqui. bioestimulador, ele é um processo. Então, ele dura até 2 anos. Você faz a aplicação, dura Então até não é só 2 fazer anos. uma vez e acabou. A pessoa Não, tem que tem fazer anual? Uma Depois vez de 2 por anos. ano. Depois de um ano. É, porque você tem que deixar um ano ali de uma gordurinha ali pra Em poder... stand-by. Até pra ver a reação do organismo, né? Não, Ali. não Ou tem. não tem problema? Não, vai Já pode ir, rejuvenescer. não tem Lara, o Dr. Fábio te espera semana que vem, amanhã, sexta-feira, já Pode. agenda. Preventivo. Eu trato Preventivo, muito mulher que a gente trabalha precisa deixar top Preventivo. model. Quem Tá, trabalha com preventivo. imagem, já tem... Você é a empresa. Sim. Então, você tem Com que trabalhar preventivo. Você precisa do seu rosto, você precisa do seu corpo. Então, se você não se cuidar, se não investir em você mesmo, aí complica. É. Então, você não pode deixar o envelhecimento chegar. Você tem que tentar paralisar ele ou ele mais lento, o mais rápido possível. Porque quando chegar os 20, é assim, os 30, 40, 50, 60 é queda livre. O Aí não tem mais estimulador como, vai né? caindo. Então, por isso você tem que repor. Sim. Entendeu? Tem que repor esse colágeno. Igual quando a mulher chega A aos gente 50. tem alguns casos aqui, né? Ela aqui, Aí, ó. ó, ela já tem idade Uma coisa que me incomoda 40 mais, é o 50 meu- mais, né? 60. Como é que 60? fala? Ela? Aquela 60? de lá tem 60. Caramba! Tem 60. 60? 60. Uma que vai aparecer depois desse. É, a gente volta. Na hora que aparecer aqui de novo, a gente volta pra ela, porque é o que ele falou, né? É você se programar enquanto não te... cuidar enquanto tem, né? Pra quando Isso, chegar não deixar chegar... É porque essa idade já não tem Ah, mais o porque que fazer, chega. né? Isso. Estimular. Chega, amiga, chega. Aí o seu namorado, ele é indiano e você falou que ele é super vaidoso. Ele é amiga. Olha aqui, pra você Olha aqui. aqui. Você tem 60. Olha lá, o rosto dela ficou natural. Não fiz muita coisa, ó. Essa Sim. do meio também. Então, assim, bem natural. Não, assim, só sutil. Desarmonização, não. Você já fez desarmonização, doutor Fábio? Tô fazendo. Mesmo? Tá aparecendo muito. Mas não clientes suas? Não cliente Ou minha. clientes de outras pessoas? De outros doutores. Muito olheira, Caramba. boca. Acontece. Acontece. Vai acontecer, né? E aí, doutor Fábio, conta pra gente o que você tá com as surpresinhas aí pro pessoal dos profissionais de estética. Então, estou fazendo esse lançamento aí, né? Full Face, né? A chave de sucesso, esse workshop, já para treinar alguns profissionais da área da saúde estética e da harmonização facial, já orientando eles como preencher
certinho, naturalidade. Com naturalidade, como fazer uma avaliação. Então, esse workshop eu vou estar demonstrando essas técnicas, né? Como eu cheguei tão rápido a esse sucesso, né? Porque ela de 5 anos, do né? sucesso. Menos de 5 anos de ter esse sucesso já, né? Sem intercorrência, igual você falou, você ficou 2 anos me estudando, 2 anos me estudando, Claro, né? você acredita? Para fazer 2 uma anos. harmonização comigo, você sabe Verdade. disso. Então, com naturalidade, então eu vou estar passando isso para vocês aí, ó, né? Nesse workshop, dia 17 de maio, tá? Não perca essa Vai data. ser um dia só? Um dia mas é 12 horas. Diretão. Diretão, muito network, entendeu? Muitos doutores ali. Que legal. Vai ser muito dinâmico, didático. Aham. A gente vai interagir. E o com pessoal os faz essa doutores. inscrição aonde, doutor Fábio? Vou estar lá- enviando o link, né? Link lá para vocês lá, se puder também. Vou deixar Tá, o link pode pra deixar você que a gente faz também inscrição divulga. ali, Tá na vagas sua bio? limitadas. Tá na bio do Instagram Tá na bio também? no Instagram também, Dr. Fábio Barbosa lá. Se vocês for lá também, vai estar lá também, na bio lá. Pode clicar lá, workshop. Uhum. Por quê? Porque vagas limitadas, né? Então, assim, acabou a inscrição ali, encheu, já era. Quem perdeu, São perdeu. quantas vagas? 100. 100 vagas? Uau. 100 Já temos alguma gordurinha aí? Ou Já. tá quase acabando já? Já tá ali quase na metade. Então as pessoas sempre compram ali no final, mas. Sim, a pessoa vai corre deixando risco tudo de pra não ter. última hora, A né, Goiânia é João? assim, deixa sempre pra última hora. Mas pode acontecer que não tem, porque não vai ficar ninguém em pé, né, gente? No workshop não pode. Então vai ser muito Sim. dinâmico, didático, vai ser assim. Vou ensinar técnicas maravilhosas, assim, que as pessoas têm medo de preencher glabela, né? Fazer a rino, modelação. Eu acho que a rino é um Pouco. dos casos que o pessoal tem mais medo, né? Que eu vejo essa Sim. pessoa falando. Então vou estar demonstrando essa técnica ao vivo, técnica ao vivo. Mas vai né? ser, Só não- vão ser todas essas técnicas ou você vai focar no que o que você mais é procurado? Porque você é o senhor dos lábios, né? Os lábios deles são maravilhosos, Lara. Faz os lábios, contorno, Muito né? bonito mesmo, é assim, sensacional. Qual que vai ser as técnicas? Glabela, preencher glabela, Aham. rino, modelação e, claro, lábios. Lábios. Né? E fazer uma avaliação também, uma deixinha, né? Que Aham. vai dar tudo. Como avaliar para fazer uma harmonização facial. E outra coisa, vai ter cobaia? Como que é? Modelos que vai Modelo. ter... Vai ter modelo. E eu posso escolher uma da plateia também. Lá. Eu vou estar olhando lá na plateia, lá, se eu ver um narizinho, uma boquinha ali, eu falei, Que ó, vamos lá legal. fazer. Já vou na hora. Olha, Quer fazer? eu já tenho uma Vamos pra te fazer. indicar, viu? A gente vai conversar depois dessa né, podcast, a gente Lara? vai A conversar. rino modelação é maravilhoso. Então vai ser bem interativo, né, doutor Fábio? Essa interação, né? Eu acho que esse contato com o pessoal, né? De estar fazendo. Network. Uma coisa ali. que eu acho muito interessante, que eu acho que foi o que ajudou muito no seu processo também, por você já ser formado em farmácia. Aham. Qual que é a relação da farmácia com esse processo seu? Você acha que ajudou? Você acha que foi um casamento bacana? Que por você já ser um profissional nessa área, meio que, como que fala, né? Auxiliou nisso, como uma pessoa mais profissional na área. Tipo, a relação, sabe? Porque eu acho muito chique. E biomedicina também, eu acho muito legal. Então, é muito bom porque a gente estuda muito anatomia e farmacologia. Então, para nós, assim, o corpo, né, é muito bacana. Então, encaixou bacana. Quando o nosso conselho falou assim, você tá apto a fazer desde que faz A sua experiência com o corpo humano. corpo com humano, a face. com a face. A gente Contribuiu. estuda tudo. A gente estuda tudo também. Tanto o enfermeiro, tanto a biomedicina, Sim. tanto É um os médico odontólogos. Posso contar uma curiosidade aqui que eu acho que vocês vão ficar chocados? Pode. Antes de publicidade e propaganda, que foi um curso que eu quase terminei, eu fiz 3 períodos de enfermagem. De enfermagem, ó, enfermagem. Então eu fiz anatomia 1 e anatomia 2. Você viu, estuda muito, né? Eu conheço o corpo inteiro todinho. Não é bacana? Perfeito. E o que eu fico assim, mais maravilhado é quando eu vejo o rosto assim, perfeito, bonito, sabe? Pessoa autoestima elevada. Eu vou falar, minha autoestima melhorou assim 100%. Muito mais confiante, satisfeita, não tive nenhum problema, eu posso falar, sabe? Assim, todo mundo que vê fala, nossa, você tá muito mais bonita. Eu falo, gente, pode ir lá. Mas, galera, eu Essa- vou dar um cheque em você. Minhas clientes que tá fazendo armação, tudo tá casando, tá? Tudo tá casando. Opa! Eu falei, vai, tô virando essa casamenteira Então tá agora. chegando minha hora. Vai lá, fica bonita em casa. Até minha secretária casou. Gente, aí você ficou sem ela? Fiquei sem secretária. Por isso você mudou, eu Por isso que conversei, mudei. verdade. Eu Agora perdi tem... até a secretária. Casou. Ela arrumou um lá de São Paulo e foi embora, casou. Muito Você bom. conheceu ela? Ela Conheci. foi embora. Ah, era a Ana, não Era a era? Ana, casou, foi embora. Ô, gente. Aí mas hoje eu tava vendo a foto de uma cliente minha aqui, casando. Parabéns, doutor Fábio. É isso aí. Sucesso pra você, sucesso no workshop. E deixa eu te falar, arroba depois, tá? Porque tem uns trenzinhos aqui melhorando. Mas, claro, harmônico. Natural! Lara,
Lara, vamos lá. Vamos voltar agora para nossa top model. A Lara tá há quanto tempo aqui em Goiânia? Porque você chegou recentemente, né, Lara? Sim, cheguei há 1 mês e meio. Caramba! 1 mês e meio já. E como que foi? O que te trouxe novamente para Goiânia? Então, eu recebi o convite de ir para a Índia pela segunda vez. A primeira vez foi em 2023. Eu fiquei só 5 meses e voltei. E depois de 1 ano, nesse que eu voltei, eu fiquei 1 ano em Goiânia e fui contratada pelo Shopping Galo para ser apresentadora do Shopping Galo. Ah, lá da 44. Da 44. Então, eu fui apresentadora do Shopping Galo. Então, eu fazia tudo que o shopping estava fazendo. Eu ia lá e comunicava, gravava reels, stories e tudo mais. Inauguração de loja, eventos e tudo mais. Então, aí quase no finalzinho, em agosto, uma outra agência me chamou. Uma agência mãe, que a gente chama agência mãe, é a agência daqui, que faz a conexão com a agência internacional. Ah, sim. Então, a gente tem agência aqui. Mas, por exemplo, na época que eu fui da Mega Model, a Mega Model, ela era a agência mãe que fazia conexão com a agência internacional. Então, ela fazia essa ponte. Sim. Né? Porque você também não vai viajar do nada, né? Com certeza. Aleatoriamente. Tem profissionais ali para te orientar, né? Exatamente. E aí, essa agência me chamou pelo Instagram mesmo, a gente conversou, e como eu já tinha tido uma experiência internacional, aí eu já coloquei ali as minhas exigências pro contrato e fui. Aí eu encerrei o contrato com o Shopping Galo e fui de novo. E isso foi em 24 de fevereiro de 2023. E aí a foi gente tá em você 25. Encontrou o seu boy indiano, né, doutor Fábio? A gente tá curioso na Índia. Daí eu fui... E aí, estamos aqui com uma parceira incrível, que é a Beca Gourmet, geladinhos gourmet. São mais de 15 sabores. Entre eles, tem até fit. E ela agora, gente, está com uma novidade. A Beca vai participar no Centro de Convenções, dia 26 e 27 agora de abril, da maior feira de pets aqui do Centro-Oeste. E ela vai estar fazendo geladinhos pro pet. Então, para você que tem pet, vai conferir que vai ser incrível, porque é uma delícia. Inclusive, os meus convidados já estão saboreando. E aí, o que acharam? Delícia, né? O seu de quê, doutor Fábio? Gostou? Nossa, já. E você, Lara? Tá gamadinha? O seu de quê, Lara? Mousse de maracujá? Maracujá. Ah, eu amo. Muito saboroso, maracujá. viu? Saboroso. Muito bom, né? E eu nem gosto de doce, né? É incrível mesmo. Só curiosidade, eu quero saber depois, você me conta, tá? Diz que brasileira faz muito sucesso, né? Que elas são bonitas, né? Tanto, Faz. Né? E... Em qualquer lugar do aí. mundo. Falou que é brasileira? As brasileiras É oficial, são, assediada, né? é? Muito sucesso. Hã? Os brasileiros, assim, assediados por causa da beleza lá de fora. Isso, demais. É porque Modelos nós brasileiras. somos muito É, vaidosas. boiada. Não, né? depois da era Gisele, porque a Gisele, ela marcou a história no mundo da Sim. moda. Depois da era Gisele, que era a era das curvas na passarela, as brasileiras viraram as tops em todo lugar do Olha aí, mundo. que legal. E pra todo lado tem brasileiro, né, gente? É impressionante. A gente é uma praga. Independente Gente, é uma praga. daquele padrão físico. Sim, independente. Assim, gente que se muda pra morar em outro lugar ou que vai turistar. O brasileiro é uma pessoa que ele vai pra todo lugar e ele simpatiza com todo mundo. É bem e- recebido. É bom, né? Legal. Bom, legal. Na Índia você foi bem recebida, porque você teve um Sim. período antes, voltou de novo. E pra voltei Índia. de novo, fui de novo. E aí, a primeira experiência, a Índia é uma situação seguinte, que eu falo, ou a pessoa ela ama, ela vai de coração aberto e abraça o país, abraça a cultura, ou ela sai de lá não querendo voltar nunca mais. Nossa, Nossa imagina. felicidade. Eu fico, Entendeu? eu fico vendo aquele... Não, eu fico- Eu acho que o pessoal de casa Não, também deve ficar, gente. eu olho o trânsito, como é que eles conseguem E a andar? comida? O trânsito. trânsito, como é que eles sim, daquele conseguem? jeito. Conta É daquele tudo jeito pra mesmo? gente, Fala, Lara. vou contar. Conta Eu quero saber do trânsito, o que é trânsito, O loucura lá. trânsito E a comida? o trânsito é daquele jeito mesmo, porque assim, é gente demais, e aí tem metrô, tem trem, tem os tuk-tuks, que são aqueles carrinhos famosos, né, que a gente vai de 3 pessoas. Vaca andando. As vacas andando, Anda pra as todo vacas lado. deitadas no Lá meio da as vacas- rua. As vacas lá... Sim, e vou te falar uma coisa, a questão cultural é muito interessante, porque lá você raramente vê um acidente de carro. Olha pra você ver, e é uma muvuca, E né? é- Tipo é. assim, E é uma- junta assim, um Pi, perto pi, do outro. pi, pi, Eu acho, e buzina, eu vejo isso muito na TV. Eu falei assim, E a gente chega a um ponto de a gente entrar tanto na cultura que a gente vira um indiano, a gente vira um espírito indiano. Porque a gente tem costume de parar. Então eu parava o tuk-tuk assim, eu falava, espera aí, e atravessava. E todo mundo. E para, entendeu? Aham. Porque Além da Índia- É pessoa e coisa. É muita coisa. Você ficou quanto tempo lá?
2 anos. E além da Índia, quais outros países que você conheceu, assim, com o seu trabalho? Eu conheci a Tailândia 2 vezes. Meu sonho é conhecer a Tailândia, é lindo. Isso, Tailândia. Como que é Fifi? Fifi Island. Fifi Island. Gente, além disso, Muito bom. Você, né, Lara, também fala muito bem inglês, né? O que te ajudou também lá fora, né? E o inglês é uma coisa, assim, que eu digo também que você tem que Abre buscar a conversação. Com certeza, porque, assim, eu vivi duas experiências. Eu vivi uma experiência de agenciada, que vivia na bolha de agência, e também vivi a experiência como cidadã no país. Entendi. Viver no país. Teve os dois lados que você vivenciou. Porque a questão de agência também na Índia é um pouco complicado, porque você se prende muito a uma agência, a agência te prende tanto que você perde a oportunidade de se conectar com o país. E de conhecer tanto a cultura, né, a porque língua. Fica muito trabalho, estúdio, casa, estúdio. Então, você fica muito preso que nisso, sabe? Então, isso te prejudicou? Não diria que prejudicou, mas eu diria que me amadureceu. Porque eu saí dessa bolha de agência e eu comecei a trabalhar por conta própria, e aí eu conheci meu namorado, e aí a gente começou a namorar. E ele começou. Brasileiro, e ele me levou pra tudo que é lado. Conta pra gente como que é namorar um indiano, que a gente tá curioso. Tem aqueles pano na cabeça, né? Ai, como é que eu vou começar? Ele usa saia, não, né? Como tem que eu essa cultura de começo? usar saia, É um babado, amiga. É? Babado. Tem essa cultura de usar saia, não? Eles? Não. Saia. Mas é calça larga. Não, isso aí eu esqueci o nome, mas é uma Não toalha. é. Túnica? Toalha, túnica. É como é tipo que uma chama? toalha que eles amarram. Calma, eu vou chegar lá. Nós é curioso. A gente tá muito curioso. Então, muito curioso. a Índia, eu costumo comparar bastante com o Brasil pela diversidade. Então, assim como a gente tem gente que é da Bahia e tem a cultura da Bahia, a gente que é de São Paulo e tem o comportamento de lá, a gente que é de Goiânia e tem o comportamento daqui, na Índia também tem. A Índia tem mais de 29 línguas. Porque em cada estado eles falam uma língua diferente. Eu não sabia. Sim. Olha, e assim, o Inflocast normal. é cultura. É cultura. Tá achando cultura, que estética, beleza, tudo. moda. Aqui a gente aborda de tudo. Só que aí é o seguinte, quando as pessoas saem de vários cantos da Índia e se encontram, elas vão se comunicar como? Elas têm o Hindi, que é a língua tradicional do país, que une todos, e tem o inglês, que é a segunda língua. Por quê? Porque a Índia foi colonizada pelos ingleses. Então, eles têm essa tradição de aprender o inglês. E muita gente sai da Índia para estudar na Europa, para estudar em Londres. Eles vão muito para Londres, muito para Estados Unidos. Então, Nos a filmes Índia também mostra isso. Então é Exato. verdade, é real. Porque tem alguns filmes, né, que abordam... Muitos, né? Tem muitos porque filmes agora quem indiano. tem uma condição financeira na Índia, né, vai pra fora pra estudar. Esse é o ponto que eu ia chegar. Porque como é um país muito populoso, a gente sempre, infelizmente, né, que eu digo, infelizmente, Pobreza. a gente tem essa visão só de pobreza nas redes sociais. Exatamente. Mas eu vou te dizer que a Índia ela é o 3º país mais rico do mundo. Só em Mumbai tem o maior número de milionários do mundo. Só morando em Mumbai. Você morou lá? E eu tava em Mumbai. Doutor Fábio, ela conheceu o namorado dela lá, certeza. É de lá? É de lá. Ele- Meu namorado é de Mumbai. A gente tá achando que é aqueles indianos mais... Aqueles- Que a gente é acostumado de ver, Então, né? aí, essa discrepância social é por conta disso. Porque eu acho que vem muito, posso estar falando uma coisa assim, mas vem muito da questão de castas, que ainda é uma realidade. que é É de castas? casamento. Casta é porque, o casamento assim, é dote? Se você Não, nasce em uma família que trabalha como é que a gente fala tem terceiro, segundo e primeiro Geração? classe? Ou senão, é classe A, classe Classe tipo, alta, média, classe baixa. C, B e A. Aham. Entendeu? Ela E tá é meio que se Ela tá fosse na tudo área, muito tá separado. Então, por exemplo, se você nasce de uma família de pescadores, nasce de uma família que trabalha com limpeza, Não nasce de uma mistura, família não. que é de terceiro, você vai nascer e vai morrer Olha aí. pobre. Gente, Se você nasce de uma classe média alta, tem possibilidade de você casar, de juntar com uma família que tem mais dinheiro e crescer. Se você nasce de uma família classe alta, aí é a classe alta mesmo. Aquela novela Caminho das Caminho Índias das trouxe Índias. um pouco disso que você tá Essa falando, né? cultura. Agora que você falou castas, é a questão do dote, Do né? dote também. Tem, Sempre casamento. procura famílias mais ali do mesmo padrão, Sim, né? Pra sim. tá... Isso acontece muito nas famílias que são mais ricas, porque elas querem continuar com o padrão de vida delas. Então, o casamento arranjado, hoje em dia, não tem muito isso. As famílias hoje estão mais modernas. Inclusive, saiu uma lei recentemente de que os pais não podem interferir no relacionamento dos filhos mais. Isso é opcional. Então, hoje em dia, só daí aquela foi família desse tempo, né? tradicional... Casou, obrigada.
só uma família tradicional e rica que ainda tem esse costume de fazer um casamento arranjado para continuar o status. E agora, pergunta que não quer calar. Deve ser curiosidade do Dr. Fábio também. Como que a família do seu namorado aceitou uma brasileira? Eles têm... tem essa liberdade? Sim. Aceitam então, legal, uma outra cultura, aí, né? Outra país. coisa. Aí já é um negócio de... depende de onde você vai, de onde você está. Quando a gente chega pela primeira vez, a gente tem contato com a sociedade. A gente vê a pobreza e a riqueza sempre juntas lá, né? Porque é muita gente na rua. Então a gente tem os primeiros contatos com pessoas que são mais simples. E nos estúdios também trabalhando, tem muita coisa de patrão e empregado, de patrão Sim. que humilha o empregado, que o empregado nunca vai subir de vida, vai sempre ser um empregado. Então eles meio que nascem já com isso na cabeça. Não, eu sou empregado, então eu vou ser maltratado e tudo bem, porque eu sou empregado. Então tem muita essa coisa de meio que uma escravidão velada, sabe? Sim. Então, é muito essa coisa de patrão e empregado. Então, a gente tem esse contato com essas pessoas 24 horas por dia. Mas aí, por exemplo, você vai nos lugares que são bem mais frequentados, que geralmente modelos vão, porque a gente tem a noite de modelos, Models Night. A gente tem a Models Night, que é, por exemplo, uma mesa que as pessoas reservam nos restaurantes pra gente poder fazer serviço de imagem. Né, servir beleza, por exemplo. Então, Sim. a gente vai, uma mesa com 10, 15 modelos, a gente vai, fica 4 horas e recebe um cachê no final por essa presença na festa. Então, isso é muito comum lá fora, na Índia também. Então, a gente, muitas vezes, o cachezinho ali extra que a gente recebe é dessas festas que a gente vai. Então, a gente que vai, são da alta come, sociedade bebe. dos indianos. Foi assim que você conheceu o seu namorado? Indiano. Tá, aí, quando eu ainda tava na agência... Vai ter que ter uma segunda edição, porque... Vai ter que- A gente Vamos vai ter que... resumir aqui. Resume, porque... Daqui a pouco o Thiago tá aqui brigando com a gente de novo, né, Thiago? Vou resumir aqui. Aí isso foi em junho, 2 de junho de 2024. 23. Em junho. Aí, em junho, eu fui convidada pra ir numa festa, que é de um dos amigos de infância do Aditya. Aditya é o nome do meu namorado. Aditya Ajay Kapoor. Ixi, mas... A gente acabou. Aditya Ajay Kapoor. Fala rapidinho. O sobrenome Kapoor é muito famoso na Índia. Ó, então tá na casca. Aí... A casca mais Namastê, elevada. que é seu up. E aí, aí eu fui convidada pra ir numa festa e tal, lá. E, tipo, quando a gente é convidada, a gente sempre vai pra uma mesa VIP, né? Como modelos, a gente tá sempre, né, ali no lugar. Só como diz a gente aqui no Goiás, no bem bom. No bem bom. Graças a Deus, né? Mas nós, como modelos, somos muito valorizadas porque a gente não é do país. Então, a galera gosta... O indiano, ele gosta muito de receber a gente. Gosta de beleza, É uma galera né? calorosa, uma galera que é amiga. Então, eu costumo comparar muito com o Brasil. Porque nós, brasileiros, nós somos calorosos, somos Sim. amigos. A gente gosta de tratar o estrangeiro bem. E lá é a mesma coisa. Então, a gente que vai com o coração aberto, querendo conhecer a cultura do país, querendo se relacionar, fazer amigos... Se dá bem. A gente se apaixona, porque a energia deles é contagiosa. Eles são muito felizes, muito festeiros. A Índia tem festival E é engraçado, sem parar. né? Com toda a questão que o país enfrenta... Eles são felizes. Eles são felizes, né? Igual brasileiro mesmo. São. O que você tá falando E eu, aí. como eu sou muito assim, eu sempre fui com a mente muito aberta. Porque, como eu te falei, ou a gente vai, a gente ama, ou a gente odeia, nunca mais Sem quer ir. aquele preconceito. Sim. Né? E aí Legal. eu conheço mais a Índia do que o Brasil. Eu viajei em vários estados, conheci gente de todo tipo. E eu amo a Índia. E eu vou voltar. A gente tá vendo que você Ô, ama. pera. Arrumou um indiano. É um mas- indiano, já. Aí, nessa festa, deixa eu finalizar. Ela não deixa eu quer falar finalizar nada, aqui, senão... tá É, porque a rodeando gente, já. a gente já tá tem com que um correr. tempinho. Eu fui nessa festa, bababá, aí eu tava esperando uma amiga minha, porque eu era a única brasileira do rolê. Só tinha russa, as meninas que eram de outros Sim. países, né? Que moravam no mesmo apartamento que eu. A primeira vez que eu fui a primeira brasileira no apartamento de modelos, que geralmente a gente é metade dos modelos dentro de uma casa, é tudo brasileiro, é metade. A gente tá... Na Índia, a gente é meio que metade sempre, assim, do mercado, né? E aí, eu era a única brasileira nessa festa, e era uma festa no Taj, num dos hotéis que eram classe alta, Sim. em Mumbai. E aí eu queria ir embora porque tava muito chato. Eu não tenho muita paciência com festa de gente rica porque o povo não dança. Todo Eu sou mundo de sério. dançar, eu sou dançarina, eu quero dançar, eu quero gravar vídeo, eu quero fazer os trem, entendeu? Eu quero pipocar. E lá o povo assim, né? Com um copinho assim na mão. Só sabe, observando. A gente, É, não, só ia dar- a gente observando. não ia dar certo, não. Né? Eu sou do Vavavum.
E aí, eu querendo ir embora, liguei pra minha amiga, outra brasileira, Evelyn, que inclusive tá casada agora com o melhor amigo dele. Vou te contar esse babado depois. Aí ela me ligou. Pra gente falar só da Índia aqui. Aí ela me ligou e falou assim, amiga, peraí que a gente já tá estacionando o carro. A gente foi no cinema, mas a gente já tá chegando. Não vai embora não, eu já queria ir embora. Eu tava com o coração quebrado, amiga, nessa noite. Porque eu tinha tido um caso com um fotógrafo. Acontece. Um outro indiano que tinha quebrado meu coração. Ele não quis me assumir, eu já tava apaixonadinha nele. Eu falei, então vai... Né? Pode passar. Vai passar. E eu tava assim, sabe, heartbroken. E aí, a minha amiga chegou e a gente começou a conversar, fiquei mais aliviada e tal, a minha única companheira, né? Que eu tava praticamente sozinha no rolê. E aí, o Aditya veio com ela. O Aditya veio com ela. Veio sentado no banco de trás porque ele não estava dirigindo. Ele queria beber. Então, ele é muito compromissado. Quando ele quer beber, ele não dirige. Até porque as leis lá funcionam muito bem. Você não tem paz. Tipo, você bebeu, você não vai dirigir porque a polícia vai te parar. Cara, é muito engraçado. Porque a gente a polícia vai te parar. Muito louco, né? E lá o negócio funciona. Eles são... A polícia de lá é muito subordinada, né? Se for com dinheirinho, eles te liberam. Mas é assim, se você dirigir... Se você beber, não dirija, porque a polícia com certeza vai te parar. Então, se você não tem condição de dar um cash ali pro policial na hora pra passar escondido, você vai ser preso, vai levar uma multa, alguma coisa. Aí, beleza, né? Aí a minha amiga... Eu lá, né, amiga, esse bofe meu só me iludiu, bababá, e eu, né, desabafando com ela, assim, amiga, mas você só se envolve com gente que não dá, você tem que ir nos lugares certos pra você encontrar alguém que preste. E ela, como já tem uma experiência de vida, né, tava mais tempo lá o mundo também. inteiro, ela também é modelo e agora ela tá morando lá com o esposo, né, e ela já viajou o mundo inteiro modelando e hoje em dia ela tem uma empresa, a Fly Entretenimento, que é uma empresa de lives de TikTok. Então, ela tem essa empresa de lives, né? De streaming. E aí, como já tem uma experiência, já a gata, ela falou assim, Lara, você tem que... se você quer encontrar alguém que vale a pena, você tem que ir nos lugares certos. Dicas aí. Você entendeu? E eu já tava cansada, porque a gente que é artista, a gente costuma muito nos lugares que são um pouco duvidosos. Você tá com a Aditya há quanto tempo? 2 anos. E ele conhece o Brasil? Não. Ele quase que veio. Ele quase veio, ficou. E você tá aqui... Estamos aqui. Só namorando virtualmente. Isso, mas tá tudo tranquilo, graças a Deus, porque é um relacionamento maduro. Nesse rolê, então, deu certo. Eu conheci ele, a gente começou a conversar na festa. Eu não queria saber de macho, eu queria ir embora. E aí ele veio meio bêbado já, né? Porque tava curtindo. E eu sem paciência. Amiga, eu não queria saber de boy naquela noite. Eu falei, nunca mais quero ver homem na minha... E ele veio bebendo. E aí, como é que você tá e tal? Mas ele foi super respeitoso comigo. Porque aí você deu uma mania do indiano é assim. O que você tá bebendo? O que você tá bebendo? Não, toma aí, não, bebe aí. Não, só bebe. Mas ele falando o inglês mesmo, né? É, inglês. E aí eu, ai, amiga, pelo amor de Deus. Aí... Ela, amiga, conversa com ele, tá solteiro e tal, vale a pena, porque eles vêm de uma família boa, por isso que são ela bem educados. Por isso que ela tá falando no início do podcast que tem que ir com o coração aberto. Ela tinha acabado de estar com o coraçãozinho machucado, quebrado, ela deu uma chance. Mas foi tão natural e eu não queria saber de macho. Ele sentou, começou a conversar comigo, quando eu fui ver, a festa já tinha acabado, a gente se interagiu tanto. Vamos conhecer o Aditya. Eu fiquei sabendo que o Aditya é muito vaidoso, vamos levá-lo até o Dr. Fábio, né? Dr. Fábio que vai ser ele é muito vaidoso. Aí a gente vai mostrar uma foto aqui, vou tentar mostrar uma foto pra vocês do Aditya. Vamos ver se dá certo. E aí a amiga foi, depois dessa noite... E tem quanto tempo vocês estão juntos? 2 anos. 2 anos, olha aí. Quando o Aditya vier no Brasil, né? Ele vai conhecer a clínica do Dr. Fábio. E nós vamos E a gente já é vaidoso, né? O indiano vaidoso. Nossa, você tem um cabelo tão bonito. Não, você não conta. Pessoal, olha, eu queria ter mais tempo com vocês, mas infelizmente nosso tempinho está bem apertadinho. Foi um assunto extremamente, assim, muito gostoso de falar, né? Porque que envolveu a sua vida todinha, né? Fora, internacional, vivenciou outras culturas, né? Porque pra gente também, a gente tem uma ideia totalmente, né? Assim, diferente, né? Do que a Índia, né, doutor Fábio? E aí ela foi com o coração aberto, hoje tá com amor, né? Aí da vida dela, tá dando tudo certo. Seja bem-vinda de volta pra Goiânia, né? Aproveita esse momentinho aqui do Inflocast pra falar aí pras contratantes, pros seus clientes, né? Estou de volta I'm no back, pedaço. guys, I'm back.
Inclusive, Estamos aí. Né, assim, rapidinho. Inclusive, você é da Girl Boss, né? A nossa parceira maravilhosa, Babi Oliver e Marco Babi Oliver. Almeida. Então é Maravilhosa. isso. Chama aí o pessoal pra o arrobinha, que já vai estar disponível no nosso podcast. Amém. Mas aí só falei pro pessoal, estou de volta, gamadinhos. Estamos aí. Me contratem. Mandem jobs. Mas não aquele job, o job mesmo, work, o trabalho. Mandem jobs. O arroba é Lara Gamã. Estão online, Estamos abertas aí, tô online. Obrigada. Tamo Lara. aí. É isso aí, vai dar muito certo. Amém. Com certeza. Doutor Fábio, sucesso no seu workshop. Amém. Muita prosperidade nos seus negócios e da sua esposa. Depois eu vou lá, viu, tá? Porque eu tô precisando das coisinhas Tamo aqui, aí. né? Porque, né? Como diz os antigos, estamos às ordens. Mas, gente, ó, mais uma vez, muito obrigada. O Estúdio Orion está à disposição para vocês. O Grupo Orion, né, que é um hub de negócios. Então, somos extremamente preocupados, né, e conectados com marcas, com pessoas. Então, as portas estão abertas para vocês. Muito Obrigado obrigada. pela oportunidade E a gente de encerra contar esse um pouquinho a nossa podcast. história. Não, eu que agradeço. Muito, muito, muito bom. Tudo. Vamos encerrar, então. Volto aí pra parte 2, hein? Desse podcast. Comentem aí, parte 2. Gente, muito obrigada. Foi gostoso demais. Vocês estão vendo, né? A gente quer falar e infelizmente o tempo é muito curtinho. Agradeço mais uma vez toda a atenção com vocês, com a gente, viu? E fiquem ligados porque na terça-feira que vem, episódio quentinho pra vocês. Beijo, meus priminhos! Bye!